Boa noite, pessoal. Mais uma edição Mulheres que Inspiram. A convidada de hoje à noite é a doutora Claíse. A doutora Claíse, ela é médica ginecologista e atualmente, né, também é especialista em terapia de casais e sexualidade. Boa noite, doutora. Tudo Boa noite, bem? Mara. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer ter você aqui em mais uma edição Mulheres que Inspiram. Sim. E por que eu criei Mulheres que Inspiram, doutora? Porque todas nós temos uma história, certo? E todas nós precisamos em algum dia de inspiração, ou precisamos, né? E também a gente pode inspirar alguém neste momento com a nossa história, né? Então, antes de te passar a palavra, doutora, que hoje trabalha a doutora Claíse, ela vai se apresentar depois, mas ela é médica ginecologista e atualmente ela trabalha com terapias que ela vai falar um pouco mais depois, tá, doutora? Como que você trabalha? Eu, Mara, para quem não me conhece, que está nos vendo aí, nos ouvindo, eu sou de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Saí aos 18, como eu me destacava, doutora, em moda, acho que você não sei se lembra dessa história, e estilismo, eu fui para Porto Alegre com 18 anos. E lá eu trabalhei como secretária executiva, fazia cursos de moda e fazia faculdade na PUC de publicidade. Mas como eu sou muito inquieta, você me conhece, eu fui para São Paulo aos 21 anos sozinha. E aí fui para um trabalho por um anúncio da Zero Hora. Olha só minha ousadia. E aí lá depois eu resolvi mudar. Daí eu fui para o Estadão, o jornal Estado de São Paulo. Ganhei bastante dinheiro, viajei, ganhei prêmios. Continuei fazendo cursos de moda, mas também continuei a faculdade de publicidade lá na FAP. Voltei depois de 5 anos, porque a saudade daqui era muito grande. E empreendi em Santa Cruz, que foi ali que a gente se conheceu. Aqui há 28 anos atrás, eu acho. A doutora tinha uma sala de um consultório no mesmo prédio, a gente se conheceu. E eu empreendi por 28 anos. Porém, no ano passado, como a maioria das pessoas tiveram que se reinventar, eu decidi, então, reunir todo o meu conhecimento, as minhas experiências de mais de 30 anos como consultora de negócios, vendas, e todos os cursos que eu fiz, graduação, pós-graduação, mestrado. Então, decidi montar consultorias e mentorias. Uma delas eu formo mentores e consultores, são aqueles profissionais que têm muita experiência e querem ser consultores e mentores como eu. Também eu ajudo empresas e profissionais que precisam acelerar os seus negócios ou se reinventar neste momento. Ou quem quer ser mais digital, né? Pessoas e profissionais e empresas que precisam ser mais digitais, eu dou assessoria digital também. Trabalho com marketing digital e redes sociais. E estou aqui, então criei esse espaço porque a gente precisa de network, a gente precisa de um espaço para divulgar o nosso trabalho e a gente precisa interagir o que a gente sabe, né? Então, tem muita gente que pode estar precisando do que a gente faz e principalmente porque a gente tem que se orgulhar da nossa história de vida, né? E a gente já se conhece, a gente sabe da nossa história, mas talvez quem esteja ali nos ouvindo não. Então, doutora, eu gostaria que agora, então, você falasse de você, contasse essa trajetória de superação, de sucesso, de inspiração para as outras pessoas e também o que você faz exatamente e como você pode ajudar as pessoas. Ok? Ok. Boa noite a todas. Obrigado, Mara. A Mara é uma pessoa inquieta, né? Desde que eu conheço ela, ela realmente é uma pessoa que está sempre correndo. Conheci ela correndo, ela vai, ela corre, ela procura o que ela quer. Ela tinha uma sala no mesmo andar que eu, né? Ali na Tenente Coronel Brito, onde era a Mega, onde ela fazia essa parte de publicidade, né? E ela então fazia publicidade para mim, e aí a gente se conheceu, ficamos muito amigas, e ela tinha uma patota ali, uma turma ali que era muito legal, e a gente fez uma bela amizade, éramos como uma família ali, né, Mara? Isso. Infelizmente não existe mais isso hoje, né? Nos
Nos prédios a gente vê que é cada um por si, Deus por todos, né? Não tem mais essa junção que a gente tinha ali, né? Era uma troca Hoje está muito legal. todo mundo correndo, né, doutora? Todo mundo com pouco tempo, ninguém tem mais tempo para ninguém. Ninguém tem mais tempo. Bons tempos aquele, Mari. Bons tempos aquele. Alto chimarrão. Então, eu sou a Claíse, eu estou em Santa Cruz há, deixa eu ver, eu vim aqui em 95, 2005, 2015, uns 30, uns 20, E quase 6 30 anos. anos, por aí. 26 anos. 26 95 anos. iniciou a empresa, 26 anos esse ano. E aí eu vim para cá, morava numa cidade perto aqui, em Rio Pardo, mas como eu tinha comprado esse consultório e aconteceram alguns fatores da minha vida, me separei, então eu acabei vindo para Santa Cruz porque eu já tinha esse consultório, né? E aí eu vim para cá. Mas a trajetória antes, isso é começando em Santa Cruz, né? Mas antes de chegar nesse patamar, né, essa ousadia de sair de onde eu estava, com filhos e coisa, né? Eu sempre fui feito a Mara, não tanto quanto a Mara, mas eu sempre fui inquieta também, né? Então, eu lembro que, assim, logo que eu terminei a faculdade, né, que eu fui fazer residência. Não tem áudio. Voltou. Voltou, doutora. Voltou. Nasceu! Nasceu! Nasceu, né? Então, assim... Foram muitos, Ai, fala, foram Mari. muitos partos, né, doutora? Foram muitos partos, né? Então, assim, aí na residência eu já era muito inquieta com as coisas, né? E era muito curiosa. Inclusive em casa me chamavam de curiosa. Tu é muito curiosa, tu é muito curiosa, né? E, bom, aí eu terminei a residência e casei, né? Casei e vim morar aqui para Sinimbu, né? Vim morar em Sinimbu e em Sinimbu eu fiz grandes amigos. Foi um período muito bom da minha vida, onde eu tive meu primeiro filho, né? E aí surgiu uma oportunidade, porque em Sinimbu a gente fazia clínica geral, né? Tinha que fazer clínica geral, porque era interior, assim. E a gente gostaria de fazer gineco e obstetrícia, né? Fazer a nossa especialidade. Então, nós fomos convidados para ir lá quase na divisa com a Argentina, Criciúmal. E logo depois a gente foi para Três Passos. E também foi um período bem legal, onde eu tive o segundo filho. Mas, enfim, as crianças eram pequenas bom, eu já estava fazendo gineco e já estava vendo que as coisas eram repetitivas, as queixas de consultório eram repetitivas, então me parecia que o tratamento sempre era um tratamento paliativo. Não estou falando de obstetrícia, estou falando da parte de gineco, né? Porque obstetrícia a gente resolve, né? De uma forma ou de outra, a gente sempre resolve. Mas essa parte de gineco, que era uma coisa de consultório, que as queixas se repetiam, e a pessoa vinha no consultório, tu tratava, por exemplo, um fungo, né, uma candidíase, e volta e meia a pessoa voltava com a mesma queixa de candidíase, de coceira e coisa, né?
E eu comecei a observar isso e eu pensei assim, não, mas isso não é só da água que se molhou na praia, que ficou com o maiô molhado, porque as pessoas às vezes não iam para a praia, não estavam com o maiô molhado e continuavam, né, tendo cândida, né? Então, tem algumas coisas a mais aí. E aí eu lembro que eu comecei a pensar muito, era um período que eu caminhava todos os dias, eu ia até a gruta e voltava, ia até a gruta e voltava. E eu tinha uma amiga, e um dia eu fui caminhar sozinha, ela não estava comigo, e eu comecei a pensar nessa questão do sintoma, né? Esse sintoma repetitivo. E aí me veio uma ideia que esse sintoma, ele estava querendo dizer alguma coisa, ele estava simbolizando alguma coisa. Né? Que esse sintoma, na real, ele estava mostrando o mapa da cura. Que esse sintoma estava mostrando alguma coisa no corpo cuja causa, cuja ferida era muito mais profunda, era alguma coisa psíquica. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça e troquei uma ideia com essa minha amiga de caminhada. Bom, mas assim, era muito, para mim era muito lógico isso, mas para as pessoas, né, não era uma ideia meio estapafúrdia, assim. Daí, tinha um dia que estava meio chuvoso, como o dia de hoje, assim, né? E deu um intervalo no consultório, entre uma consulta e outra. Tu te lembra disso? Porque eu comentava com vocês esse negócio, né? E aí, eu fui lá na Iluminura. Tinha alguma coisa que dizia dentro de mim, vai numa livraria, vai na Iluminura, procura alguma coisa. E eu fui na Iluminura, assim, atendendo realmente a um chamado, alguma coisa, uma voz que dizia que era para mim ir na livraria. E eu fui nessa livraria. E eu comecei a olhar, a livraria era um pouco diferente do que era hoje, ela não tinha cafeteria junto, né? E eu comecei a olhar e vi assim na estante um título que me chamou a atenção, que chamava A Doença como Caminho. E eu pedi para a guria que eu queria levar aquele livro. E comecei a ler, olha, não levou, era um livrinho mais ou menos grosso, não levou uma semana, eu tinha terminado o livro, né? E inclusive, escrevi para os autores, os autores eram alemães, e eu escrevi, e uma professora do Mauá me traduziu para mim mandar para a Alemanha, e recebi realmente a resposta dos autores do livro, né? Eu escrevi para eles dizendo o quanto eu estava satisfeita de ver que no outro lado do nosso país, no velho continente, haviam pessoas que estavam pensando exatamente como eu pensava, só que escreveram o livro um pouco antes. Não me deram chance, né? Era um médico e o outro era um psicólogo, né? Mas os dois faziam florais e faziam essa medicina alternativa também, faziam psicossomática. E aí eu estava encantada com aquilo e pensei, realmente eu não tô tendo uma ideia marciana, né, de outro mundo, é daqui mesmo. Não estão fora da caixinha. Não está tão fora da casinha. Daí eu comecei a ir atrás de algum curso sobre isso, né? E eu tinha uma amiga. Bom, mas antes disso, isso já estou aqui em Santa Cruz, mas antes disso, eu já tinha feito em Rio Pardo ainda o curso de sexualidade, né? E aí, nesse curso de sexualidade, que era uma imersão de 15 dias em Brasília,
inclusive sábados e domingos e noite, éramos entre 16 de todo o país, de ginecologistas também, que também tinham dificuldade de falar sobre sexo, né, com seus pacientes. E essa queixa eu também via que eu não conseguia resolver no consultório, numa consulta normal de gineco, né? Porque eu também não tinha tido essa cadeira na faculdade e também tinha minhas dificuldades sexuais, né? Porque eu também vim de uma família onde a educação era mais repressora. E então eu fui também atrás disso, como uma complementação para o meu consultório de gineco. Porque se eu estou tratando de ginecologia, eu tenho que conhecer sexualidade também. Daí eu fui lá e fiz esse curso de 15 dias e voltei com uma amiga, que também era daqui, era de Carazinho, e essa amiga também tinha estava nessa mesma vibe de procura, ela também era ginecologista, e aí a gente começou a trocar figurinha, ela começou a fazer curso de florais, ela fez curso de homeopatia, né? Nesse período, entre esse curso essa imersão, essa terapia intensiva, curso de terapia intensiva em sexualidade, que era em Brasília, e o outro curso que a gente fez depois em Curitiba, com mais 2 anos, né, que era um curso de especialização em terapia sexual, terapia de casais e sexualidade humana, né, que era um curso de 2 anos, né, que vinha o pessoal do Rio, da Universidade Gama Filho, dar esse curso lá. E aí ela me avisou, e avisou para outros também, que eram amigos nossos, ela me avisou para a gente ir fazer esse curso no Paraná. E lá em Curitiba, a gente também tinha uma amiga que tinha também feito esse curso em Brasília conosco, e aí a gente se encontrou, as pessoas, formamos um vínculo de amizade muito grande, porque foram 2 anos, né, nesse curso. E realmente foi um curso que me deu uma coragem e uma libertação, né? Porque eu vi que eu não precisava mais temer sair de casa, né? Porque quando tu é criado assim como tu vai ter a tua profissão, mas tu vai casar e vai ter a tua família, e tu vai te dedicar, vai ser aquela profissional com aquela família, e de repente tu olha assim e diz, puxa vida, mas está me faltando coisa na minha profissão, né? E aí a profissão te abre um leque e tu diz, puxa vida, mas o casamento para mim também não é só assim, né? Tem algumas coisas que estão erradas, né? E aí te abre um leque e te dá muita coragem de realmente querer almejar algum sonho teu de como tu imagina as coisas, né, Mara? Eu imagino o casamento assim, eu imagino uma pessoa assim, eu imagino que eu vou sentir isso, ou que eu vou querer isso para a minha vida, né? E aí, às vezes, as coisas não vão se encaixando. Bom, isso também não vem ao caso. Vem ao caso é o crescimento que a gente vai tendo, esse desatar de amarras, né? De alguma coisa muito conservadora, e que aí tu te atira, né? E aí, então, eu... Bom, acabei, então, terminando aquele meu curso e fiz outros cursos, né, nesse intermeio, né, que tinha um curso que chamava Be One, que era um curso de crescimento pessoal. Também tu fazia uma imersão de 10 dias e era uma coisa assim, muito intensa, porque era trabalho com o corpo e o trabalho psíquico, né? Então, tinha muita meditação e muita corporificação de toda aquela parte teórica que tu aprendia lá, né? E aquilo também abriu muito, né?
Era uma coisa muito cara, mas aquela época, assim, apesar de eu não ganhar muito dinheiro, né? Porque, como tu disse ontem, que eu vi uma live tua ontem, eu nunca estava muito preocupada em ganhar muito dinheiro, tu entendeu? Eu queria era fazer uma coisa que me agradasse, né? Então, quando eu ficava agradada com aquilo, eu já estava feliz. Eu já estava feliz, né? A questão da grana, assim, olha, realmente eu passei trabalho com esse negócio, Mas né? diz que quando a gente faz o que ama, a gente acaba sendo rico, nem que seja espiritualmente, né? Exatamente, porque assim, o que eu ganhei, Mara, o que eu ganhei naquela época, eu gastei tudo em curso. Eu gastei tudo em curso porque eu fazia os melhores cursos. Eu pagava em dólares os cursos, entendeu? E ia para tudo que era lugar. E assim, era em curso que eu gastava e com a educação dos filhos, né? Então, assim, realmente não sobrava. Ainda mais na época que a gente recebia só de SUS, o SUS atrasava, era uma barra, aquele negócio, olha. Mas sabe, doutora, que eu vou te dizer, se somar tudo que eu investi em cursos, né? Nos Aham. 6 pós, nas 2 graduações, no mestrado e nas dezenas de cursos que eu fiz, acho que dá um apartamento tranquilamente, né? Sim, olha que eu fiz inclusive um curso de capacitação em gerenciamento hospitalar, que eu fui morar em Porto Alegre por conta disso. Fui fazer lá na Associação dos Hospitais. Estou com meu diploma lá, nunca usei esse negócio. Mas assim, olha, eu ficava enlouquecida lá no hospital em Rio Pardo, que eu via que eles contratavam o gerente como amigo deles, tu entendesse? Não era um técnico no assunto. Então, assim, tu via os absurdos que acontecia, né? Mas aí tu também não queria, não ia brigar, não ia, porque tu não tinha esse poder de ir lá e te meter, né, de pato a ganso. Então tu ficava na tua. Mas eu fui fazer esse curso de gerenciamento hospitalar por um motivo muito interessante. Deixa eu te contar essa, que eu acho que essa não contei ainda para ninguém. É que assim, ó, havia uma briga lá dentro do hospital entre a diretoria do hospital, os capa-roxa, que tinha a época dos capa-roxa lá, e os médicos. Agora é capa preta, agora é capa preta. Agora, não, era capa-roxa, porque era a turma da Irmandade, a Irmandade Senhor Jesus dos Pastos, que era a Irmandade que gerenciava o hospital. Então, assim, ó, nesse gerenciamento, o que acontecia? Havia uma disputa, uma briga de médicos com esses gerentes. Os gerentes achavam que os médicos estavam ganhando muito e os médicos achavam que os gerentes não estavam repassando o dinheiro que vinha do SUS. Ponto. Tá? E aí era sempre aquelas conversinhas em sala de cafezinho, todo mundo brigando, né? E aí eu disse, eu quero saber como é que funciona esse outro lado do gerenciamento. Se é tudo isso, se é tão difícil gerenciar, então eu fui para o outro lado, tu entendesse? Eu fui para o lado dos gerentes e fui lá fazer esse curso, né? Que foi 1 ano de curso de administrador hospitalar, de administração hospitalar. Nunca executou. Nunca executei. Tá? Assim como também a medicina de tráfego, hein? Que eu também tenho essa especialidade. Tá? Nossa. Nunca utilizei, porque também na época, né? Não vou falar de agora, mas na época, as escolas de esses CFCs, onde precisava de médico, já tinha tudo o seu médico colocado. Então, assim, ó, e os donos do UFC já tinham seus amigos médicos, então eu nunca tive chance, entendeu? Mas, em todo caso, fiz. É mais um curso, gastei, né? Gastei, porque esse troço tudo é pago, né? Ninguém dá nada de graça. Mas, ao menos, eu entendi o que é uma direção defensiva, né? Valeu pela direção Pois eu defensiva. também. Ah? Eu tenho tanto
Na verdade, eu também tenho tantos cursos, né? Mas hoje eu te digo o seguinte, que cada um, na verdade, é uma gotinha do meu conhecimento, né? Sim. Como é para ti uma gotinha do teu conhecimento. Sim, tudo acrescentou, Né? tudo acrescentou. Eu não me arrependo de ter feito nenhum deles, tu entendesse? Nem esse da medicina de tráfego. Porque eu aproveitei para saber o que Como é as que tu pessoas me entrou? diziam. Ah, que Como é? é que daí tu entrou para terapia? E como que tu chegou na terapia junguiana? Bom, aí eu fiz esses cursos todos porque eu queria conhecer um lado, queria conhecer o outro. Eu achava que essa medicina de trânsito era uma coisa que podia me acrescentar, me ofereceram também medicina do trabalho, mas aí eu tinha que sair muito, entendeu? Se tinha que sair muito, eu disse, não, essa eu não vou entrar. Não é a minha praia, eu quero outra coisa. Eu quero uma coisa mais de vivência, mais minha, né? Daí, bom, aí, como eu estava te falando, aí começou aquela questão dos sintomas repetitivos de eu ter lido esse livro, né, do Dalk. E aí eu pensei, eu vou ter que me especializar nisso. E essa minha amiga me disse, Clarice, está surgindo um curso de medicina psicossomática em Porto Alegre, vem um pessoal de São Paulo. E aí eu disse, eu vou me inscrever, eu vou fazer. E fui fazer o curso de psicossomática. Tu ganhou de mim. 2 anos de psicossomática, tá? E realmente, assim, era um curso que, nossa, era tudo que eu estava querendo ouvir, era aquilo, né? Só que aconteceu um negócio muito estranho, muito estranho. Quando eu resolvi querer aplicar isso no consultório, né, como um agregador, porque o consultório, na verdade, começou a ficar um laboratório para mim, entendeu? Começou a ficar um laboratório, porque aquele negócio me incentivava, me estimulava a procurar mais coisa, me incitava a querer saber mais, né? E tudo que eu ia aprendendo, eu ia usando, né? Mas, assim, o interessante é que quando eu fazia algumas perguntas impactantes, tanto na área de sexualidade, quanto nessa área mais do sintoma, né, do sintoma físico, as pessoas meio que ficavam chocadas. Tipo assim, sabe? Vou ter que olhar para mim, eu apresento o sintoma e a senhora me trata. Como assim? Eu vou apresentar um sintoma e a senhora me pergunta o que eu tenho. Eu estou já dizendo, a senhora tem que saber, né? Várias vezes alguém dizia, porque quando vinha essa questão da coceira, né? Por exemplo, essa coceira vaginal que a Cândida traz, né? Eu às vezes perguntava, mas minha querida, o que está te coçando? Mas, na real, assim, a minha pergunta era uma metáfora. O que está te incomodando na tua vida? Sim, Né? entendi. É. Eu lembro que assim elas às vezes ficavam, né? Eu disse, não, é porque eu preciso saber o que está acontecendo contigo. O que não está certo na tua vida? E elas diziam, mas eu vim aqui para a senhora me dizer. Se eu soubesse o que está acontecendo na minha vida, eu não vinha aqui. Né? Essas eram as respostas que eu ganhava muito. Daí elas acabavam indo embora e nunca mais apareciam. Algumas voltavam depois de alguns anos, né? Quando procuravam A, B ou C, outros colegas, e que também não resolviam o seu problema, elas acabavam voltando. Né? E aí tu fazia a pergunta de novo, né? Mas olha só, e aí eu comecei a ter uma abordagem um pouquinho diferente, né? Eu comecei a ter uma abordagem mais comendo mais pelas beiradas, tu entendeu? Né? Entendi. Deixando uma pergunta no ar, tratando aquele sintoma, né? Mas já fazendo com que
a paciente tivesse alguma reflexão sobre aquilo, que ela pensasse um pouquinho sobre isso, né? Que não era só, olha só, tu foi aqui, tu foi ali, tu foi lá, e continua sempre com a mesma coisa. A gente já fez alguns exames, não aparece nada, né? Mas aqui tem uma candidíase, a gente fez o exame a fresco, né? Que é aquele exame de colher o material, tá aqui a cândida, tá aqui, botei no microscópio, tá tudo certinho. Mas assim, ela vem e vai, apesar de tu fazer alguma coisa ou não. Apesar de tu ter relação sexual ou não, ela aparece. Então, assim, ela não é somente uma doença sexualmente transmissível. Entendeu? Ela não está incluída só nas DSTs. Então, começa... Porque daí tinha umas que já estavam brigando com o marido, tu entendeu? Já culpando o marido, que o marido traiu, que o marido fez isso, que o marido trouxe doença, né? E aí, puxa vida, né? Coitado do marido, o marido era inocente nessa coisa toda. Né? A questão era muito mais profunda. E daí eu vi que a psicossomática ela estava muito alicerçada em Jung. Jung era um psiquiatra austríaco, né? Suíço, era um psiquiatra suíço e que também observava essas coisas, né? E começou a ver que tinha alguma coisa a mais do que só o sintoma e dar remedinho, tu entendeu? Para algum sintoma. Ele começou a reparar que a coisa era mais profunda, que o sintoma físico era, na verdade, o reflexo de alguma coisa de alma, de psique, que alma e psique é a mesma coisa. As pessoas, às vezes, confundem alma com alguma coisa religiosa, tá? Alma é psique. Então, ele começou a ver isso daí. Não? E aí, eu quero saber de Jung. Fui fazer, então, mais 2 anos de especialização em psicologia junguiana. Aí fiz a psicologia junguiana, e que foi realmente uma abertura, foi com esse pessoal, esse mesmo pessoal que eu fiz psicossomática, que também vinha de São Paulo, uma vez por mês, eu ia a Porto Alegre, né? Só que daí já era em Porto Alegre. E quando eu comecei a fazer isso, eu vi que eu precisava me tratar. Eu precisava ter uma assessoria de tratamento psicanalítico, né? Eu precisava fazer análise. E aí fui procurar uma analista para mim. E enquanto eu fazia análise e terminei esse meu curso, né, eu vi que eu poderia também ser analista. Entendeu? Eu ia mais fundo. E aí eu fiz a formação analítica, que foram 4 anos. Essa formação analítica, tu faz todo o estudo da obra de Jung, né? Que são muitos volumes, né? Continuam saindo mais volumes, é livro vermelho, é livro negro, e tu estuda a obra de Jung, tu tem uma supervisão que tu faz durante todo esse período, a supervisão, que tu tem que ter 150 horas de supervisão individual e coletiva, mais 50 horas de supervisão coletiva e 250 horas de análise individual. Né? Então, tu vê que é um negócio muito intenso. Então, tu entra de cabeça nisso aí tudo. Né? E aí não tem como tu voltar para trás e pensar do jeito que tu pensava. Isso é um sintoma, vamos dar o remédio, tratamos o sintoma, IPT, saudações. Não tem. Tu começa a ver as pessoas de uma forma muito diferente. Tu começa a ver as pessoas como
puxa vida, ela tem tudo que eu tenho. Eu sou assim também, eu também tenho esse tipo de pensamento. Eu também penso como ela. Entende? Eu também tenho esse sintoma. Então, nós temos alguma conexão. Né? Eu tenho que também olhar esse meu lado intuitivo. Aí eu fui fazer também um curso de meditação para agregar mais a isso aí. Não vai parar mais de curso. Meditação transcendental. Aí eu também fui a Porto Alegre fazer o curso de meditação. Né? Mas assim, que também agregou muito valor e foi muito bom, porque foi a época que eu estava terminando a minha formação, e aí eu estava fazendo a minha TCC. E nessa TCC, eu antes de começar os trabalhos, eu meditava todos os dias, 2 vezes ao dia. E assim, ó, os insights, as coisas que eu precisava para a minha TCC vieram todas através da meditação, entendeu? Eu não podia simplesmente ignorar isso. Isso era uma coisa de alma. Não. Então, foi isso aí, né? E hoje, então, eu assim, olha, eu não tenho mais como fazer uma medicina rapidinha de 15 minutos por convênio, e mesmo particular que seja, né? Sem perguntar mais, sem querer saber mais. Então, aquela medicina que eu estava fazendo, ela não me preencheu mais, tu entendesse? Eu precisava fazer uma medicina mais integral. Ela precisava juntar as duas coisas. E aí, então, eu comecei eu encerrei meu consultório, porque partos, por exemplo, eu já não estava mais fazendo, porque para tu fazer obstetrícia, tu precisa também ter uma dedicação integral. Eu não consigo fazer uma obstetrícia sem que tu te torne disponível para a pessoa que está na tua frente. Todos os partos que eu fiz acompanhando a gestante, desde o momento que ela chegava no hospital até o momento que ela saía do hospital. Durante todo o trabalho de parto, eu sempre estive junto. Sempre. Eu não saía de perto. Entendeu? Eu nunca marquei cesárea. Nunca. Entendeu? Porque eu acreditava que quem escolhia o momento de nascer era a mãe e o filho. Não era eu. Que legal. Que show. Então, assim, às vezes que eu tive que intervir para fazer uma cesárea, tá? Era no momento em que dava algum crepe, em que alguma coisa não estava ok, em que havia um sofrimento fetal, em que, enfim, havia alguma um mau posicionamento fetal, alguma coisa de urgência que eu tinha que intervir. Eu me lembro uma vez, Mara, que assim, eu tenho essa paciente até hoje, assim, é uma lembrança muito boa que eu tenho, de tantas histórias que eu tenho. Essa foi uma história de conexão com o bebê. Eu lembro que essa mãe chegou, era o primeiro filho em trabalho de parto, e estava no hospital com muita contração, era muita contração, e eu tocava, e assim, a dilatação era muito lenta. E ela já estava fazendo um edema de colo, que a gente chama quando existe algum... A gente está sempre tocando e está havendo uma aceleração das contrações e o colo não consegue abrir, ele acaba inchando, edemaciando enfim, estava dando problema. Botei a mão em cima dessa barriga da mãe, tá? Fechei o olho e tentei me conectar com essa criança, perguntando para ela como é que ela queria nascer.
E aí me veio aquela coisa, opera. E foi o que eu fiz. Tirei a mão Que de legal. cima da paciente e disse, vamos operar. Chamei o anestesista, chamei todo mundo. E era uma mãe que queria um parto normal, né? Pelo menos assim, ela dizia que queria. Mas, enfim, quando eu operei, abri esse útero, o nenezinho, o rosto dele, tu vê que ele não estava bem posicionado como devia estar. O rostinho dele estava olhando para mim. Então, assim, ó, quase que porque o útero estava tão fininho, ainda bem que eu fiz com todo cuidado, né? Não abri rapidamente, quase que eu pego com bisturi no rosto da criança, porque ela estava de cara para mim. E sorrindo, ela sorriu para mim. É que tu tá sempre rindo, né? Tu Ela tá estava sempre rindo. ela estava sorrindo para mim. Então, aquilo assim foi muito emocionante, né? E a criança ficou tudo bem, né? Enfim, mas foi uma das coisas, uma das historinhas assim que tem a ver com esse meu novo olhar para a obstetrícia. Esse meu novo E como olhar. e o que que tu, dentro dessa terapia que você faz hoje, né, como analista junguiana, o que que tu teria de recado para esse momento que a gente está vivendo, doutora? Olha, Dá um recado aí, dá um recado inspirador, motivador para quem está nos vendo, né? sim, Com uma mensagem legal, né? eu acho que está acontecendo muita coisa legal agora durante esse período, né? Eu estou vendo tanto essas coisas que a gente está fazendo, essas lives, né, Mar? Tem muita coisa bacana que se a pessoa se propuser a olhar para isso e olhar para si, nossa, vai ser um crescimento muito grande. Né? Então, acho que tem muito curso de meditação. A meditação é uma coisa excelente porque ela bota a pessoa no equilíbrio. Tá? Se tu estás meio ansiosa, agora que a gente entra, sabe? Olha a televisão, olha isso, olha aquilo, vê notícia ruim, a gente fica ansiosa, não tem como não ficar. Nós estamos num período que não dá para sair. E como tu trabalha na terapia, dá assim, um rápido apanhado de como tu trabalha uma pessoa na terapia e qual é qual o maior motivo de procura da terapia? Pois é. Então, agora, né, as questões têm muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Essas questões de medo, de ansiedade. Então, eu tenho pacientes de tudo que é lugar, porque nós atendemos agora online, né, Mara? Sim. Então, dá para a gente atender de tudo que é lugar. E aí, assim, muita paciente da meia-idade agora, entendeu? O que antes não tinha tanto, porque as mulheres não, sabe? Depois da meia-idade, não, é fricote, tá assim, tá assado, fricote, vai no médico, toma um antidepressivo, toma um tranquilizante e vai para casa. Agora, elas estão querendo também mais coisa, entende? Elas viram que realmente não tem como não aproveitar esse momento de pandemia para fazer esse seu crescimento individual e ter coragem para assumir isso. Tá? Eu não quero mais ficar do jeito que eu estou. Eu quero outra coisa para mim. Então, acho que a pandemia serviu para isso. E aí a tua segunda pergunta, como que as pessoas veem, quais são as queixas que elas veem? Então, as queixas maiores é que elas não conseguem mudar de atitude, elas sempre têm as mesmas atitudes, né? Elas estão sempre braba, ou elas choram muito, ou tem questões com os filhos, né? E culpa, muita culpa em relação a filho, né? Eu sei que eu tinha uma paciente que ela não sabia como resolver a questão de reunião familiar de final de ano, porque as noras não se davam. Que horror.
E por conta disso, as noras colocavam ela na prensa para dizer quem era para ir na festa de Natal na casa, para ela escolher. Percebe a situação? Tu imagina, tu te coloca no lugar de uma senhora de 60 anos, tá? Que ama seus filhos, que ama sua família, e aí, de repente, acontece um negócio desse. Né? Então, esse tipo de questões. Né? E aí tu tem que mostrar para ela que ela tem um potencial dentro dela, que ela não precisa brigar com ninguém. É só ela mostrar e ficar em paz com a decisão dela. Entendeu? Sabe, doutora, eu fiz bastante vezes, desde a época que eu morei em São Paulo, que eu conheci, que eu comecei a fazer terapia, eu sempre busquei, né? Em vários momentos da minha vida eu busquei terapia. Posso dizer assim, que muito da Mara que eu sou hoje, eu devo à terapia, que eu sempre busquei, né? E também fiz trabalho de coaching depois profissional, né? Nos últimos tempos, assim. A gente faz essas trocas de trabalho e o coaching também. Só que eu vejo assim que tem muitas pessoas que elas têm receio em procurar a terapia ou um coaching, porque acaba mexendo nas estruturas fixas da pessoa e ela não quer mudar, né? Não E quer aí a pessoa vai. Desacomoda. Exatamente. Sai da zona do conforto. E aí a pessoa não quer sair da zona de conforto. E tu deve lembrar de um fato, há 28 anos atrás, quando a minha colega chegou e disse assim: eu fiz esse filho para cuidar de mim quando eu for mais velha. Tu lembra disso? Lembro. E aí tu olhou para a pessoa, sabe de quem eu estou falando, era minha colega de trabalho, e ela olhou assim: tu acha que a tua filha vai deixar de sair com os amigos para ficar te cuidando, né? Só que, claro, hoje existe. Eu tenho na minha família foi criada diferente, onde as minhas sobrinhas são muito família, né? Levam a avó, buscam a avó, o cunhado, a sogra, o sogro, e existe essa colaboração mútua que hoje em muitas famílias não existe, né? Porque foram criados dentro de um padrão luterano, né? De mais de interior, assim, então tem isso. Mas isso eu vejo que não existe mais em família, em poucas famílias, na verdade, né? Então, na verdade, as pessoas elas se acomodam e elas têm receio em mudar, né? Por isso que muita gente não é que o maior receio acho que é a mudança. Gostaria de fazer terapia, mas tem medo da mudança, né? E de enfrentar as pessoas com essa mudança, não é isso? Exatamente. Como é que as pessoas vão me ver quando eu resolver fazer diferente? Entendeu? Será que eu vou segurar essa peteca? Porque é uma coisa muito difícil, Mara. Depois que tu assume alguma coisa, tá? E os outros continuam igual, eles não querem que tu mude. Porque tá bom assim para eles, entendesse? Tá bom assim, não vamos mudar esse negócio. E aí, quando tu diz, não, eu quero fazer diferente, eu realmente, assim, não me gusta. E não é que tu vá abandonar a tua família porque tu não faz isso, porque tu tem amor no coração. Tá? E tu sabe a importância da ancestralidade. Né? Então, jamais tu vai fazer isso, tu sabe, eu vejo as tuas postagens com a tua mãezinha, né? Mas, assim, é um pouco diferente, porque é não permitir, como é que eu vou te dizer? Na verdade, tu te liberta de algumas amarras, né? Tu Sim. acaba sendo mais você mesmo, né? E na hora que tu cria essa coragem, tu consegue mostrar para quem tá perto de você que você tá legal igual. Só que daí, na verdade, você tá mais feliz porque tu tá sendo você mesmo, entendeu? E aí tu não vai permitir, por exemplo, abusos. Né?
Porque o abuso, tu sabe que o abuso tem vários níveis, né? E várias formas. E mesmo os parentes, as pessoas que te amam, se tu não cuidar muito, existe uma tendência ao abuso, ao desrespeito pelas tuas escolhas, né? E aí tu vai ter que ser firme, vai ter que ser muito firme, né? Porque às vezes tu fazer uma escolha, tu escolher a tua pessoa, né? Pressupõe muitas vezes tu fazer uma cisão com uma pessoa que te é muito cara. Sabe, doutora, tu falou da minha mãe. A minha mãe, ela tem só, como é que chama aquele ensino mínimo lá? Eu nem sei o nome daquilo, mas mudou tantas as coisas. Mas a mãe teve várias vezes assim que a sabedoria dela é tão grande que não precisa de diploma, certificado, é a Sim, sabedoria da sim. vida. Quando eu fui para São Paulo, né, que eu fui para um trabalho, aquele do anúncio da Zero Hora, e aí eu não achei legal, porque eu fui para um escritório, imagina eu, né, toda criativa trabalhando no escritório de contabilidade. Não que seja pejorativo, mas não tinha a ver comigo, né? E aquilo me deixou muito mal. E eu falei, não, eu vou procurar outra coisa. E eu peguei simplesmente me sair daquele trabalho e vou procurar outro. Mas eu achei que na outra semana eu já teria outro trabalho em São Paulo. E aí passou uma semana, passou duas, passou três. E aí eu disse, mãe, eu vou voltar, porque eu não estou conseguindo, tá difícil. Na época a família não tinha como ajudar. E ela disse, Mara, já que tu foi, ela foi contra eu ir, mas já que tu foi, já que tu está aí, tenta mais um pouco. E foi quando me veio uma luz, tu falou daquela luz, lembra antes? Que foi para Iluminura? Agora eu me arrepiei Aham. aqui. Que tu foi para Iluminura. Não sei por que eu tive o clique de ligar para a empresa que eu trabalhei, uma empresa grande de guias telefônicos em Porto Alegre, que tinha parceria com o Estadão. E aí o meu chefe, que era uma pessoa muito, muito legal, nem sei se ele é vivo ainda, ele disse, vai lá e leva um currículo para fulano, que é a pessoa que ele tinha contato lá. Fui, levei meu currículo e eu, né, muito falante, eu vendi muito mais que eu era. Eu precisava de emprego. Eu me vendi top, mega, super, assim, né? Aham. E aí e eu não tinha nem dinheiro para pegar o ônibus mais. E era como daqui na Unisc, né? Ou mais, né? Sei lá no Excelsior, lá Aham. longe. E aí eu fiz uma entrevista, cheguei em casa, já tinha me avisado que eu precisava voltar para falar com outra pessoa, no outro dia com outra pessoa. Resultado, eu fui contratada para trabalhar em vendas. Eu nunca tinha vendido na minha vida. Vender para mim, eu ficava da cor dessa camisa vermelha. Mas enfim, virei campeã de vendas, ganhei várias viagens, né, pelo jornal, ganhei bastante dinheiro e venci, né? E então eu posso dizer que eu fui, vi e venci. Aham. E com o apoio da minha mãe. E agora, quando eu decidi me reinventar, além do meu companheiro, que me incentivou muito, né, que faleceu no Natal, eu tive muito apoio de novo da família, né? Eu lembro que um domingo de noite a mãe ligou de noite, disse, o que aconteceu? A mãe ligando às quase 10 horas da noite. Mário, eu vi uma matéria agora que digital é o caminho, porque ela não acreditava, ela achou que eu estava alucinando. Quando eu Aham. falava que eu queria trabalhar com digital, nossa, a Mara está alucinando. E ela Aham. viu uma reportagem, acho que no Fantástico, e ela ligou, Mara, é por aí o caminho, continua firme que o caminho é esse, entende? Aham. Então, assim, ó, são as pessoas que inspiram nós, né? São as Sim. pessoas que nos motivam e é por isso que eu criei esse espaço, porque na verdade a gente inspira pessoas e as outras pessoas inspiram a gente, né? Uhum. Certo? Sim, sim. Essa questão da ancestralidade também, né, é muito interessante. Tu falando da tua mãe. A minha mãe, ela, apesar de ser uma pessoa muito conservadora, mas ela foi vanguardista na época dela também, né? Porque ela também não se conformava só com aquela. Eles eram da colônia, moravam. Ela não queria ser colônia, né?
Então, assim, ela também veio para a cidade, ela também incentivou o marido dela a fazer curso. Meu pai era dentista prático, ele foi fazer cursos de dentista nos consultórios de dentista, porque naquela época ele não tinha como fazer faculdade, tu entendesse? Depois até ele teve que parar, porque havia aquela perseguição, né, com os práticos, né? Mas, assim, ela era vanguardista. Depois, quando o meu pai teve problemas, né, e ficou doente, já não conseguia mais fazer muita coisa, porque ele teve esse problema do infarto, ela foi atrás e foi para vendas. E a minha mãe vendia Barça na época, ela vendia enciclopédia, ela foi campeã de vendas também. Né? Que legal. Então, ela, assim, ela também foi para alguma coisa que ela não conhecia. E eu acho que esse ir para alguma coisa que tu não conhece, tá? Mas que tu tem dentro de ti alguma coisa que te impulsiona para ir lá, eu acho que tu não pode negar. Tá? Então, quando tu fala quando tu me diz Pode assim, falar. tu tens alguma mensagem para dar para alguém, enfim, o que eu posso dizer, né, Mário? O que eu posso dizer é assim, ó, para que cada uma verifique, né, que é uma coisa, eu tô falando de alguma coisa bem prática, assim, né, que eu fiz comigo, tá? Verificar onde que tu estás e como tu estás. Verifica isso. E se isso está bom para ti. Se está bom para ti, está bom para todo mundo. Mas eu acho que nós estamos aqui falando de pessoas que querem a mudança na sua vida, que querem evoluir, que querem crescer. Então, é justamente pessoas que não estão satisfeitas ou que querem mais da sua vida do que a mesmice, como eu ouvi tu falar antes com aquela outra moça. E aí, tu imagina como tu vais estar daqui a 10 anos se tu continuar exatamente igual. Tu faz um olhar prospectivo e veja, se tu continuar exatamente como tu estás, né? Como tu estarás? Eu acho que eu vou estar exatamente como eu estou. Tá bom para ti? Não, não tá bom. Bom, se não tá bom, tem a possibilidade de fazer um diferente, de mudar, de buscar, de sair da zona de conforto, né? De se acomodar. E se tu fizer isso daqui a 10 anos, como tu vais estar? Bom, eu não sei como é que eu vou estar, mas eu vou estar diferente. Entendesse? Então, esse diferente é uma possibilidade de tu encontrar a tua plenitude, de tu encontrar alguma coisa que te preenche. Eu vou te dizer hoje, Mara, eu posso assim, ó, afirmar para ti. Eu estou muito bem, obrigado. Eu estou muito realizada comigo. Eu estou muito orgulhosa de todo o meu trajeto. Acho que eu não precisava ter sofrido tanto. Mas era o meu caminho. My way. Este era o meu caminho. Tá? E eu acho que dentro desse caminho eu fiz o que eu pude fazer da melhor maneira que eu entendi no momento. Talvez eu pudesse ter feito melhor, né? Me faltou algumas outras coisas, mas é que eu realmente não tinha essa bagagem, né, que eu tenho hoje. Hoje eu não tenho tanto medo como eu tinha uma vez. Apesar de tu, talvez você não, mas tu era corajosa, tu saiu de uma situação de estabilidade, porque eu estava casada, tinha a minha profissão, eu tinha o hospital, eu tinha a minha casa e tinha meus filhos. Tá? Eu saí dessa estabilidade e fui para alguma coisa que eu não conhecia. Tá? E que a minha mãe ficou horrorizada na época. Eu acabei nem falando grande coisa para ela, porque eu não queria que ninguém me atrapalhasse nesse meu foco. Eu precisava de foco no momento.
Fala. Sabe que eu ouvi uma coisa de uma dessas tantas coisas que eu ouço e vejo na internet, uma terapeuta também falando uma situação que eu fiz e que eu me culpava que eu tinha feito, né? Uhum. E daí eu vi uma amiga minha também gostou e me enviou. E eu não lembro quem era, mas ela dizia o seguinte, ó, naquele momento, aquela decisão que você toma é a melhor para ti. Então, se amanhã ela não serve mais, não te culpa. Porque naquele momento que tu decidiu fechar teu consultório, ou fazer aquele curso que hoje tu diz, não devia ter feito, ou eu, né? Uhum. Ou eu saí de voltado para cá e tal. Na verdade, aquela decisão, aquele momento, tu achou que era ideal, então tu não pode te culpar. Porque são aprendizados são retalhos que vão formando o teu eu, né? Então, tu não pode te culpar, sabe? Mas, doutora, é bem interessante, né? Então, eu quero colocar aqui, façam terapia nesse momento, quem está precisando se reinventar, quem tá precisando, né, se organizar psicologicamente, né, doutora, emocionalmente, porque essa temporada de Covid afetou muito o emocional das pessoas, né? As pessoas têm coragem de buscar ajuda, né? De terapias, de tudo, de meditação, de leitura, de vídeo, porque ainda eu vejo muitas pessoas acomodadas, assim, que estão reclamando, mas não estão buscando nada. Nossa, eu sou muito inquieta, 8 horas no mínimo por dia, de segunda a segunda. Aí eu ouvi uma vez de uma pessoa que eu era infeliz porque eu só pensava em trabalhar, em estudar e tal. Não, isso me faz uma pessoa melhor, né? Preenche, porque né? Me preenche, eu sou feliz, eu sei que eu consigo fazer o melhor para os outros. Eu me sinto muito plena quando eu estou dando uma consultoria, uma mentoria, porque além da questão profissional, eu tenho uma qualidade que tu conhece, a motivação, esse meu lado positivo, de fé, de energia positiva, de levar uma mensagem legal, né? Porque muito negócio, muito empreendedor ou muito profissional não está bem, não é o seu negócio, mas é a pessoa que não está legal. Falta uma motivação, falta uma visão, né? De ver que, pô, eu tô ali tô amarrado naquele negócio, eu não consigo sair, não consigo ver uma luz. Aí tu vai ali, começa a conversar. É quase que uma terapia, tá, doutor? Não tirando o teu lugar, mas é quase uma terapia. Então, né? Eu acho que, assim, a pessoa, às vezes, é muito difícil, porque tem pessoas que dizem assim, eu não sei do que eu gosto. Eu não me sinto plena, eu sinto que falta alguma coisa, mas eu não sei o que. Eu não sei do que eu gosto, né? Então, para essas pessoas, também, assim, o que eu tenho para dizer é que não fica ansiosa com isto, tá? Porque no momento certo, alguma coisa vai acontecer, só tem que confiar no teu self, no teu eu superior, confiar que vai te mostrar o caminho. Eu não tenho dúvida, porque de todas as lives que eu vejo, que eu vi, todo mundo tem uma história e tem uma história de algum indicador. Tu me contou uma história do indicador, eu te contei uma história do indicador. A menina hoje de tarde também te contou uma história de um indicador, a de ontem também te contou. Então, são todos indicadores muito sofridos, né, Mária? Não existe um indicador não existe. Então, se tu pensar em achar uma coisa muito facinha, como dizia a Hebe Camargo, muito facinha, né? Não vai achar não, tá? Mas vais achar alguma coisa que te deixa muito feliz, né? E que te deixa muito plena. Então, assim, arriscar, ousar, sonhar, focar, compartilhar, investir em ti, eu não tenho nenhum arrependimento de tudo que eu investi, né? Porque foram investimentos em mim. Porque se eu for pensar
numa restituição financeira de tudo que eu já gastei com curso, olha, eu vou precisar viver mais 2 vidas para receber tudo isso. Tá? Não vai dar. Mas foi um investimento em mim que não tem preço, tu entendesse? Então, assim, eu tô... Sabe que... e assim, ó, acima de tudo, muito amor em tudo que se faz. Isso aí, o amor... E eu vi hoje tu falar uma coisa também com a moça, que ela dizia assim, às vezes a gente faz até de graça quando a gente gosta, e aí a gente pode saber que tá fazendo certo. Não foi isso que tu falou com ela? Foi. Tá. A Lígia falou isso. E, na verdade, assim, ó, as coisas que me deram mais prazer e que foram muito mais bem feitas na minha vida foram as coisas que eu não... Assim, ó, quando eu fiz, eu não pensei nisso. Enquanto eu lucraria, enquanto eu entraria, não. Inclusive, assim, ó, se não me pagassem, realmente eu não ia brigar por isso. Entendesse? Porque a satisfação, como essa coisa que eu te contei da menina, né? Que apareceu, o rostinho dela, quando eu fiz a cesárea, né? Teve uma outra também que... Eu te digo uma coisa, doutora. O que tem mais valor para mim é o reconhecimento, o elogio, né? Reconhecer, porque eu coloco muito mais em tudo que eu faço do que deveria. Em todas as consultorias, mesmo as do Sebrae, né? Eu sempre coloco várias gotas a mais de licor, de chocolate e de amor. Porque eu me apego aos clientes, né? As minhas também, as minhas particulares também. Porque, como diz o ditado, né? É o que tu deixa nas pessoas, é a marca que tu deixa nas pessoas tem mais valor do que o dinheiro que tu recebe por aquilo, né? E o que eu te digo é o seguinte, essas pessoas que estão ali perdidas, com dúvidas, com anseios, com medos, né? Procurem ajuda, né? Não tenham receio de procurar um terapeuta ou um empreendedor ou que precisa de um consultor, de um mentor, que é uma pessoa que tem um conhecimento à frente ou está fora daquele problema e pode te dar luz. Tu vai economizar tempo, a pessoa está lá sofrendo com uma situação familiar, com família, com filho, com marido. Vai lá e procura uma terapia, resolve. O empreendedor, o profissional está lá, não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo, trancou ali, trancou lá. Procura um consultor, um mentor. Procura alguém que vai te dar essa luz e agilizar o processo, entendeu? Porque essa questão toda tem muito preconceito, né, Mara? Porque as pessoas ficam achando que ser frágil é vergonhoso, é sinônimo de fraqueza, né? E isso é vergonhoso. Então, as pessoas não vão buscar uma nova orientação, uma nova visão sobre aquilo, né? Então, assim, o terapeuta, eu sempre falo no consultório, que as pessoas às vezes não sabem exatamente o nosso papel. O terapeuta ele não vai resolver o teu problema. Quem vai resolver o teu problema é tu. O terapeuta, né, o analista, na verdade, ele funciona feito o lanterninha de cinema. Entendeu? Tá tudo escuro. Tu entrou no cinema, tá escuro. Tu não sabe onde é que tem lugar para te sentar. E o lanterninha vai te dar várias opções onde tem banco. Pode sentar aqui, pode sentar ali, tu pode escolher onde é que tu vai sentar. Mas ele Esse é o papel do analista. Ele vai te é o papel do analista. Oi? Né? É o papel do analista. É o papel teu de analista. É o meu papel de analista. Entendeu? Então, não vou resolver o problema de ninguém, mas eu vou mostrar que tem saída, que tem opções, que ele pode fazer a escolha que ele quiser e que nunca vai estar errado. Entendeu? Se a escolha que ele vai fazer é a melhor escolha para ele naquele momento. É que nem um empreendedor, assim, ó, tu chega ali, ele tá tão com aquele turbilhão de situações do dia a dia que ele não consegue ver além, né? Aí você chega lá com a consultoria, começa a falar na primeira sessão, já dá aquela luz, né? Aqui, ali, lá, já começa a mexer, aí tu já vai lá, já começa a mexer, na segunda sessão já deu uma enorme mudança.
na situação dele, né, nas atividades dele, porque ali surgiu. E às vezes é uma coisa básica que é simples, mas que ele não consegue ver além, ele está tão envolvido com as situações que ele não, ou com os problemas, ou com tudo, né? Aí às vezes tem família também, tem várias situações. Então, o nosso papel, doutora, deixar o recado aqui final, né? Quem precisa de ajuda, seja nos negócios, na profissão, na vida, né? Procure ajuda do analista, a doutora está aí à disposição. Podem fazer contato com ela aí pelo Instagram ou pelo Face dela, lá no Face, na fanpage dela. Doutora Claíse tem o fone de contato, o WhatsApp dela. Procura uma consultoria, procura, não precisa ser eu, né? Tem vários consultores e mentores por aí de diversas áreas diferentes. Procura ajuda. Economiza tempo, economiza dinheiro, economiza sofrimento, né, doutora? Então, assim, ó, procurar ajuda não é feio, não é ser menor, não precisa ter vergonha de contar o problema. Eu agora também ganhei uma consultoria, né, gratuita aí me veio sim de brinde, uma luz aí também para me organizar. Então, assim, vamos transpirar nesse momento, vamos nos renovar, nos reinventar, vamos nos acelerar, não adianta ficar acomodado, né? E a minha amiga Cirlei, que está lá colocando os coraçõezinhos, estou te esperando aqui, Cirlei, para a gente conversar. É uma pessoa fantástica, tem uma história de vida, ainda vou convencer ela a fazer uma live comigo, tá, Cirlei? Então, assim, ó, vamos lá, gente, vamos fazer um 2021 diferente. Existe um Covid, existe uma situação, sim, mas vamos olhar além. Não é ignorar a situação, mas olhar além, ver além, e buscar o que você pode mudar na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, nas suas relações, para ter um ano melhor, certo? Certo. E outra coisa assim, que eu gostaria de dizer, Mara, é que assim, ó, fazer terapia hoje em dia é investir em ti, tá? Porque o que fica é a tua alma, tá? E aí, tu fazer esse investimento realmente não tem preço, tá? Então, não fica preocupada com valores, com coisas. É um investimento maravilhoso. Eu não me arrependo de ter feito. E eu também, de tudo que eu fiz, eu só tenho gratidão. Muito obrigada pela tua participação. Um beijão, Mara. Muito obrigada pela ajuda que tu está me dando, tá? Com as nossas, com a fanpage, né, com a tua arte. Marketing digital, tudo. Eu tenho que aprender a fazer aqueles videozinhos ainda que eu, né, tenho ainda dificuldade. Mas está cada dia melhor, doutora, é só destravar, viu? Vou indo. É mais um aprendizado na minha vida, é mais uma coisa que vai agregar para mim, tá? Super beijão, tá? Muita felicidade. Beijo. Tá bom? Um abração, tá? Tchau. Tchau.